Bom dia a todos. Sejam bem-vindos com a graça de Jesus nessa manhã serena de domingo, né? Que o sol brilhando lá fora depois de um temporal que deu ontem à noite. Seja abençoada essa chuva que vem para amenizar os miasmas da atmosfera, né? Para que nós possamos respirar melhor, olhando por esse lado, como Deus, como o Pai é bondoso conosco, né? Um calor imenso, imenso, de repente vem uma chuva, e aí vem aquela calmaria, vem um frescor, e nós olhamos e pensamos como o Pai, Ele nos auxilia, como Ele traz, como Ele está sempre atento a tudo que nós precisamos. E nós, às vezes, filhos tão ingratos, né? Que nem agradecemos, passamos, deixa passar e nem agradecemos por tudo que nós recebemos. Muitas vezes ainda reclamamos de pequenas coisas que aparecem na nossa frente, que se torna entrave. A primeira coisa que nós fazemos é a reclamação, né? Então, hoje nós temos o que agradecer. Depois de uma chuva copiosa, maravilhosa, refrescante de ontem, hoje amanhece esse dia lindo e ensolarado, para que nós possamos olhar para cima e agradecer ao nosso Pai Criador, que está sempre atento a tudo e a todos. Então, neste momento, nós só temos que agradecer, Senhor. Nós te rogamos as suas bênçãos, a sua misericórdia. Sabemos que nós ainda somos filhos rebeldes. Muitas vezes somos aquele filho pródigo, voltando à tua casa, rogando a ti, Senhor, a tua misericórdia para os momentos em que nós enfraquecemos, que nós paramos no caminho sem coragem de caminhar, mas olhamos para frente e vemos que nós ainda temos uma longa estrada a percorrer. E nós rogamos ao Mestre Jesus, com aquela luz que ilumina os caminhos, mostrando os perigos da estrada, para que nós possamos desviar em tempo para não cairmos nos abismos da vida. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Oramos nesse instante por todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, né, sofrendo as dores que precisam, cada um de nós precisamos passar por esses momentos de dor. Até a dor nós temos que agradecer, porque lá no Evangelho está escrito: a dor é uma bênção que Deus manda aos seus eleitos. Muitas vezes, para voltarmos ao caminho da retidão, nós precisamos da amarga dor, mas nós agradecemos, porque através dela nós voltamos outra vez ao aprisco do Pai. Oramos por aquelas mães que veem seus filhos perdidos na droga, sem nada poder fazer. Vamos orar pelos nossos governantes, para que eles sejam mais sensatos. Procurem olhar para o bem-estar de todos e não somente para si. Nós te agradecemos, Senhor, por essa casa abençoada que nos acolhe, que todas as manhãs, todos os dias, aqui nós adentramos para buscar o refresco para nossas almas, a coragem para caminharmos. Ser conosco, Jesus, e que a tua paz esteja sempre em nossos corações, e principalmente em nossos lares. Obrigada, Senhor. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. E assim seja. Hoje nós tínhamos a oradora, mas a oradora ficou doente, não pôde vir, então o Carlinhos vai trazer para nós o Evangelho
de hoje, que ele receba da espiritualidade, a iluminação, né? O auxílio para que ele possa passar com tranquilidade o Evangelho para nós. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouco daquilo que é a base, que é o alicerce da doutrina espírita, que é a reencarnação, né? A reencarnação, desde que começou o mundo, ela existe, né? Jesus, que veio trazer o cristianismo, também falava da reencarnação, e o cristianismo até o ano de 350, um pouquinho mais, pregava a reencarnação. Depois um papa que tinha lá uma amante, porque o papa não podia casar, mas podia ter amante. E essa amante era uma bisca, vamos dizer assim. E ela maltratava muito as empregadas, as servas. Aí disseram a ela que ela ia ter que reencarnar como escrava. Aí ela ficou apavorada. Aí ela fez a cabeça lá do bispo para tirar esse negócio de reencarnação, porque ela não queria reencarnar, né? E o Papa, quer dizer, atendendo, acabou tirando da Igreja Romana a reencarnação. Mas isso é coisa desse Papa, né? Mas a reencarnação é uma necessidade, né? Quando Nicodemos procura Jesus, ele foi procurar Jesus à noite, né? Porque ele não queria ser visto, porque ele era um sacerdote. Então ele foi procurar Jesus justamente porque nem ele acreditava naquilo que ele pregava. Ele não tinha confiança, não tinha fé. E ele foi buscar Jesus e pergunta a Jesus o que era necessário para encontrar o reino dos céus. E Jesus já foi falando de sopetão, assim, é preciso nascer de novo, né? Aí ele falou assim: mas eu já sou uma pessoa velha, né? Como é que eu vou voltar ao ventre de minha mãe, que já nem existe mais? E é necessário renascer, é necessário nascer de novo, né? Aí Jesus fala que nasce da carne é carne, o que renasce do Espírito é Espírito. O Espírito é como o vento, né? Que sopra de todo lado. Nós não vemos o vento, mas sabemos que o vento existe. Assim é o Espírito, né? Não sabemos quando reencarnamos, quando se reencarna, de onde é que o Espírito vem. Sabemos que ele vem do mundo espiritual, mas em que lugar ele estava a gente não sabe, né? Então ele vem por uma necessidade, para voltar à vida, para reparar o mal que por acaso tenha ocasionado, e também para progredir. A reencarnação, a base principal da reencarnação é para que a gente progrida, para que a gente aprenda, para que a gente detenha todas as qualidades, as virtudes e todas as ciências, né? Porque não adiantaria nada nós sermos eternos e vivermos eternamente, às vezes, sem conhecimento algum, ignorante. E que adiantaria viver eternamente nessa situação? Então é necessário fazer um progresso imenso, né? O próprio Jesus disse: vós sois deuses, vós podeis fazer aquilo que eu faço e ainda mais. Veja a nossa condição, né? Então nós vamos alcançar um dia, né, um progresso enorme. É certo que tem que passar muita água embaixo da ponte ainda, né? Porque nós vamos ter que reencarnar
muitas vezes, tanto aqui na terra como em mundos mais elevados. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Tanto moradas físicas quanto moradas espirituais, não é isso? Quando nós desencarnamos, nós vamos lá para uma morada, não é isso? Há sempre um lugar à nossa espera, depende da nossa condição espiritual, né? Então, a vida, né, jamais vai cessar, nós vamos continuar vivendo eternamente. Mas Jesus, quando fala a Nicodemos da necessidade de voltar à vida, Nicodemos não entendeu bem, né? Não entendeu bem. Mas Jesus falou que era necessário ali, porque não adianta muitas vezes botar um remendo novo, né, numa roupa velha, né? Esse é o ensinamento de Jesus, né? Porque Nicodemos, ele era uma pessoa boa, né? Mas ele seguia a religião da época, quer dizer, o seu espírito, né, estava envolvido com todos aqueles ensinamentos, aqueles rituais, né? Aquela crença que não tinha nada a ver com o cristianismo, não é isso? Então, não adiantaria nada ele acreditar na reencarnação, mas continuar vivendo dentro da religião que ele era, o sacerdote que ele pregava, né? Assim, acontece hoje. Tem muitas pessoas de outras religiões que a gente ouve em novelas, coisas assim, falar da reencarnação, e as pessoas às vezes acabam acreditando. Eu já conversei muitas vezes com pessoas que são de outra religião, eu acredito na reencarnação, né? Mas acredita na reencarnação, mas continua na mesma religião, entendeu? Então é botar um remendo novo numa roupa velha, não é isso? Porque a maior parte das religiões, né, não estamos aqui hoje para falar mal das religiões, mas elas têm um ensinamento que vem de muito tempo, né? É aquela coisa de acreditar no paraíso e no inferno, não é isso? Quer dizer, se a pessoa segue direitinho a religião, ele vai para o paraíso. Se ele não segue, ele vai para o inferno. E tem lá o purgatório, que vai ficar por uma temporada, depois vai para o paraíso, né? Agora eu pergunto, começando para mim mesmo, quem de nós está em condição, né, de desencarnar e viver num paraíso? Será que nós temos qualidades, virtudes para ter esse merecimento de viver num paraíso? Eu, sinceramente, não tenho, né? Porque se a gente for analisar a vida daqueles grandes profetas, daqueles grandes cristãos que passaram aqui pelo mundo, como grandes exemplos, não vamos longe, não, vamos falar do Chico, da vida do Chico, não é isso? São espíritos, né, de uma bondade, de uma humildade, né, de uma sabedoria, né? Então, quando eles desencarnaram, eles foram para o paraíso, né? Agora, será que nós temos o merecimento de estar no mesmo lugar deles, lado a lado com eles, né? Se eles fizeram essa conquista, porque se eles têm essas qualidades, é porque eles adquiriram, porque Deus não vai criar uma pessoa perfeita, cheia de qualidades, e um outro cheia de erros, né, de imperfeições, né? Deus, na sua justiça, na sua sabedoria, nos criou como espírito todos iguais,
porque senão ele não seria justo. O ponto de partida teria que ser a mesma, né? É igual, se você for assistir uma corrida de Fórmula 1 lá, quer dizer, eles têm que partir ali juntos. Imagine se um começar lá na frente, certamente ele vai ganhar, não é isso? Então, nós somos criados simples e ignorantes como espíritos, e Deus nos deu todo o tempo necessário para que a gente vá trabalhando no nosso espírito, né? A cada existência nós temos a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Por isso que o mundo de hoje está muito mais adiantado do que era 100, 200, 300 anos atrás, não é isso? Por quê? Porque o espírito desencarna, leva aquilo que ele aprendeu, fica no espírito, permanece. Ele retorna à parte espiritual, lá ele tem uma continuidade, né? Quando ele retorna, ele traz aquilo que já tinha conquistado na existência e mais do que se somou no lado espiritual. Ele reencarna já um pouco mais adiantado. Vai conviver com espíritos que estão aqui também já mais adiantados. Então, é um aprendizado contínuo, né? A cada existência, nós vamos aprender um pouco mais. Então, e cada um de nós vai ter a oportunidade de reencarnar numa condição que nos é necessária. Então, muitas vezes é necessário nós voltarmos como médicos, né? Porque senão alguém vai dizer assim, mas eu gostaria de ser médico, né? Se não é nessa vida, há de ser numa outra. Outros têm que, quem sabe já foram médicos, já foram cientistas, né? Tem que nascer numa condição mais humilde, né? Para dominarem também essa qualidade, essa virtude. Então Deus sabe perfeitamente o que nós necessitamos. Cada um está na condição que necessita, na família que necessita, no lugar que necessita. Ninguém está deslocado. Cada um está na condição que necessita para a sua evolução, para aquele patamar que ele já alcançou. Então, ele vem para dar continuidade. Porque tem coisas que a gente não precisa aprender, que a gente já sabe, não é isso? Ultimamente a gente tem visto, né, na internet, na televisão, crianças pequeninas, né, que tocam piano ou que tocam outro instrumento, né? E às vezes assim, mas como que uma criança tão pequena já conhece a música, já toca um instrumento, né? Onde é que ela aprendeu? Muitos podem, quem não acredita na reencarnação vai dizer assim, isso é coisa de Deus. Aí aquele pai que tem um filho que não toca, que nem assovia, vai dizer assim, olha, mas Deus está sendo injusto com o meu filho, né? O filho do meu vizinho toca piano, o meu filho não toca coisa alguma, né? Então só a reencarnação que explica essas coisas. Aquele que já desenvolveu, né, é porque é um espírito, quem sabe até mais velho, que foi criado antes, não é isso? Mas todos, quando Jesus diz assim, das minhas ovelhas nenhuma vai se perder. E a gente está vendo gente mal, gente ruim, morrendo todo dia. Agora imagine, se o mal, a pessoa mal, vai para o inferno, e o inferno dizem por aí que é eterno, não é isso?
Então essa pessoa jamais, esse espírito jamais vai se salvar. Será que ele está contrariando aquilo que Jesus falou? Com certeza que não. Ele vai ter uma oportunidade, uma ou muitas oportunidades de retornar. Por que o nosso mundo é um mundo de prova, de expiação? Se o Espírito nasce aqui e só tem uma vida, por que ele nasce no mundo de prova e de expiação se ele não tem um passado? Por que ele vem aqui passar por expiações, por provas, se não existe um passado? Aí está uma confirmação que a vida já existia. Que nós, quando nascemos, nós já existíamos e já tínhamos vivido muitas e muitas vezes, não é isso? Muitas vezes você vai fazer um determinado serviço e você não precisa aprender, você já sabe fazer aquilo. Tem pessoas que têm uma profissão, mas fazem muitas coisas, porque já o Espírito traz isso consigo, essa facilidade de desenvolver outras coisas, outras profissões. É isso. Então, a reencarnação, se ela não existisse, nós teríamos que inventá-la, teríamos que criá-la, porque é o único meio que o Espírito tem de encontrar a salvação. Se nós olharmos o mundo em que nós vivemos, nós vamos ver criaturas que sofrem, e muito. Nós que temos a oportunidade de visitar doentes, nós já visitamos tantas pessoas, uma das primeiras pessoas que nós visitamos quando começou esse trabalho de visita, era uma jovem de nome Jandira. A Jandira, ela vivia num quartinho, acho que era 2 por 1,5, só cabia a cama ali e um criado, E ela, daqui para cima, tudo bem, ela enxergava, ela falava, mas da cabeça para baixo, ela toda deficiente, toda torcida, e ela sentia uma dor horrível no corpo. A família tinha que ir de 2 em 2 horas ir lá mudar a posição, para aliviar um pouco a sua dor, o seu sofrimento. Então, quando ela nasceu, ela ainda rastejava. Aí a coisa foi piorando, ela ficou nessa condição. Agora, se ela saiu nas mãos de Deus, nasceu, e por que esse sofrimento? Se existe uma vida só, onde está a explicação de todo esse sofrimento? Certa ocasião eu perguntei, Jandira, você já contou as matajuntas que tem aqui no seu quarto? Ela falou, não só as matajuntas, como até os preguinhos. Porque ela não saía dali, ela vivia dia e noite ali. E ela desencarnou, ela devia ter uns 40 e poucos anos. Mas desde o berço até o seu desencarne, foi sofrimento. E ela não era uma pessoa triste, era uma pessoa alegre. Quando a gente chegava lá, a gente via, o Gerson deve lembrar bem da Jandira, ela estava sempre sorrindo. Quer dizer, um espírito que reencarna preparado, para vir e suportar o peso do seu fardo. Agora, esse fardo tem uma explicação, tem que ter. Ela veio reparar o mal que certamente fez no passado. Porque Jesus disse assim, tudo vos é dado, mas tudo vos será cobrado.
até um ponto e uma vírgula. Então esse negócio de dizer, não, você aceitou Cristo, os teus pecados já estão perdoados. Você se confessou, os seus pecados já estão perdoados. Não é bem assim. Nós temos que reparar. E isso é necessário, porque muitas vezes nós temos que sentir na pele aquilo que a gente faz para o nosso próximo. Por que Jesus fala que nós devemos nos amar uns aos outros? Não é isso? Porque se fosse fácil dizer assim, eu vou tratar meu próximo de qualquer jeito, Jesus já teria dito, não precisa amar ninguém, não trata de qualquer jeito, se você me aceitar, eu vou te salvar. Mas não. Nós temos que aprender a nos amarmos uns aos outros, porque essa é a condição única de nós encontrarmos a salvação. Não existe caminho mais fácil. O caminho é difícil, né? E Jesus veio ao mundo e ele não tinha nada a resgatar. O passado de Jesus, né, não havia erro algum. E ele reencarnou, Jesus reencarnou, né, para ser o exemplo. Jesus teve uma vida fácil? Certamente que não, né? Até pergunta, mas começaram a falar de Jesus já quando ele tinha 30 anos. Onde que Jesus estava antes desses 30 anos? Ele estava fazendo aquilo que todos nós fazemos na nossa vida. Desde pequeno a gente já começa. Quem pode estudar, estuda. Quem não pode, vai fazer o quê? Vai trabalhar, né? E Jesus trabalhava. O seu pai era marceneiro e ele estava lá trabalhando. Quando Jesus começou a ficar conhecido, comentava-se, aquele ali não é o filho do carpinteiro, né? Porque já conheciam Jesus lá na carpintaria. Então, Jesus não reencarnou para ser diferente, para contrariar a lei. Ele mesmo disse, eu vim para dar sequência na lei e jamais para contrariar qualquer lei. Então ele reencarnou como todos nós. Maria ficou grávida do mesmo processo que todos nós nascemos, que todos nós reencarnamos, não é isso? Passou por todas as dificuldades e ainda mais nós o levamos à cruz. Quando eu falo nós, porque se a reencarnação existe, quem sabe alguém de nós estávamos lá, não é isso? Então o homem levou Jesus à cruz e ele suportou todo aquele sofrimento para ser um exemplo, para ser um modelo para todos nós. Por isso que nós temos que encontrar a resignação diante das nossas provas. É lógico que ninguém vai sofrer por procurar o sofrimento, não é isso? Mas tem sofrimento que a medicina não resolve, né? Então quem passa por isso tem que encontrar na fé a resignação, a confiança para suportar, entendendo e de conquistas espirituais. Nós vamos, se a gente imaginar como nós éramos há 10, a 20, a 30 anos atrás, né? A gente vai ver que hoje nós estamos diferentes. Nós já aprendemos muito mais, já acumulamos mais experiências. Agora imagine se nessa vida nós vivemos
80, 90, 70, não é isso? Quanto que nós vamos aprender? Isso vai ficar em nós. Vai ficar em nós. Vamos reencarnar e vamos ter uma oportunidade de fazer um outro aprendizado. Vai somar. Então, a somatória de todas as existências que nós já passamos é o patamar que nós chegamos hoje. Nós estamos no degrau que nós conquistamos ao longo de muitas e muitas vidas. Não é isso? Mas ainda não chegamos numa condição ideal. Nós vamos ter que continuar. O nosso mundo, a Terra, está passando agora por uma mudança. Não é isso? Vai deixar de ser um mundo de prova, de expiação, para ser um mundo regenerado. Não é a Terra que vai se regenerar, são os espíritos que habitam na Terra, que estão melhorando, e aqueles espíritos que reunirem condições de retornar aqui, vão retornar. Mas aqueles espíritos que não conseguirem chegar a um certo nível, né, principalmente do lado moral, né, vão ter que arrumar uma malinha, e reencarnar num outro mundo, num outro planeta. Quando eu já disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, como expiação, aqueles que não conseguiram todas as oportunidades que Deus ofereceu, mas não aproveitaram, vão ter que fazer a mala e reencarnar num mundo, num planeta mais inferior do que a Terra. Um mundo que ainda não chegou ao nível de prova de expiação. Então vai ter que começar lá embaixo, bem lá embaixo, não é isso? E vai passar por muitas dificuldades. Imaginem vocês, como exemplo, nós que estamos acostumados aqui na cidade, então nós temos todo o conforto, água encanada, eletricidade, geladeira e uma série de coisas, televisão. Imagine se a gente sair daqui e morar lá no centro do Amazonas, lugar que não tem nada. Não é isso? Nós vamos ter que aprender a viver lá. Vamos ter que, quem sabe, descobrir até o fogo lá, porque nós vamos fazer o fogo para assar alguma coisa que a gente vai caçar, não é isso? Então, esse é o mundo que muitos espíritos vão ter que reencarnar, né? Eu estou falando muitos espíritos, eu posso até estar lá também, é isso. Mas é também uma oportunidade. É uma oportunidade do espírito começar tudo de novo, é isso. E quando aquele mundo chegar na condição que a Terra está, né, ele já está numa condição mais elevada. Podem até um dia retornarem a reencarnar aqui na Terra. Então veja bem que Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, né, fez as coisas tudo certo, tudo direitinho, né, para que cada um de nós tenha todas as oportunidades que nós necessitamos, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Jesus disse assim: faça a tua parte, que da minha eu te ajudarei. É isso.
nós recebemos toda a ajuda possível, mas nós temos que fazer a nossa parte. Por quê? Porque quando a gente estiver numa condição elevada, a gente vai olhar para trás e ver toda a caminhada que nós fizemos. Aí a gente vai dizer assim: eu estou aqui por mérito, por conquistas, por trabalho, né? Não foi uma coisa gratuita, não foi um milagre. Porque imagine se Deus tivesse uma varinha como um mágico, né? Então uma pessoa toda imperfeita bate aquela varinha e a pessoa se torna um santo, né? Que mérito teria essa pessoa? Mérito algum. Mas nessa jornada, nessa caminhada, quando nós atingirmos a perfeição, nós vamos ver que existe um mérito, que nós trabalhamos, que nós conquistamos, não é isso? Não há nada melhor quando a gente começa, na minha época, né, a gente começava a trabalhar cedo, né, com 10 anos, 11 anos. Na época não existia faculdade de graça, né? Fazia faculdade e tinha dinheiro. O pobre, com 10, 12 anos, ele já ia trabalhar, já ia aprender uma profissão, não é isso? E, ao mesmo tempo, ele tinha metade do dia para estudar, para fazer o básico, aí, o necessário, né? Não ia fazer faculdade, mas recebia uma instrução mediana. Mas ele tinha a oportunidade de aprender uma profissão. Eu sou relojoeiro. Eu comecei a trabalhar com 10, 11 anos. Graças a isso, né, eu passei a minha vida trabalhando, né? Então, nós todos vamos receber a oportunidade. Hoje tem muito mais facilidade. Hoje a pessoa pode estudar, pode desenvolver uma profissão, pode uma série de coisas. É isso, né? Mas tudo é trabalho, tudo é conquistas, né? Ninguém nasceu para ficar aí de férias, para ficar sem fazer nada. Não é isso? Porque se não fizer nessa vida, vai ter que voltar e começar de novo. E não adianta nós falarmos assim: vocês espíritas, as pessoas dizendo, né, vocês acreditam nisso, acreditam naquilo, fala que sem a caridade ninguém vai conseguir um lugarzinho melhor lá, né? Então, isso é uma verdade. Nós temos que nos fazer merecedores, né, de um lugar melhor, né? E isso é trabalho, é luta. Não adianta a gente ter a religião só que do conhecimento, né? Nós temos que colocar em prática. Por que a casa espírita nunca está cheia? Porque aqui nós aprendemos que se nós fizermos alguma coisa lá do outro lado, nós temos que merecer, nós temos que trabalhar para isso, né? Então, não tem facilidade, não tem. Ninguém, pregador algum da doutrina espírita, fala: não, é facinho, faz isso, faz aquilo, dá alguma receita, né? Não existe isso. Tudo é a base do trabalho, das conquistas, né? Tem igreja que está lotada, mas é uma facilidade imensa. Você aceitou o Cristo, tudo bem, você já está salvo, né? E ainda diz assim: aquele ali não aceitou, esse aí está perdido, ainda julgam os outros, né? Mas a verdade, ela tem que ser
reconhecida como dentro de uma lógica, né? Jesus disse assim: procure a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, por que a verdade nos liberta? Porque quando nós encontramos a verdade, nós não ficamos na dependência dos outros. Não é isso? Nós vamos caminhar com os nossos pés, com aquilo que nós sabemos, com aquilo que nós aprendemos. Então, nesse tempinho aqui, já falei bastante coisa nisso. Então não adianta a gente ficar remendando as coisas. Ou é, ou não é. Ou somos cristãos, ou não somos. Porque o cristão é reconhecido pela sua mudança, pela sua transformação. Aqueles cristãos, primeiros cristãos da época de Jesus, né, eles deixaram tudo para seguir Jesus, né? E nós, muitas vezes, fazemos um esforço e achamos que é um mérito danado a gente vir uma vez por semana no centro da casa espírita, né? Mas a religião não é só a frequência aqui, é no dia a dia, começando dentro da nossa casa, né? Porque às vezes amar aqueles que nos amam é fácil, né? Mas muitas vezes o nosso lar é o cadinho, né? Onde a gente tem que ser trabalhado, né? Então vamos pensar em tudo isso. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortalecendo na fé, na confiança. Vamos agora então passar para a aplicação dos passes. Nós possamos voltar para os nossos lares, levando essa paz, essa harmonia dentro de nós, levando Jesus conosco, porque quando Ele disse: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós vamos ao encontro de Jesus, rogando a Ele para que Ele esteja conosco em todos os momentos. Não vamos esperar a dor chegar para recorrer aos amigos espirituais. Então nosso agradecimento por esse dia, por esse instante que nós passamos, por esta casa que nos recebe com amor, com carinho, e que as entidades que aqui estão, que nos abençoem e que nos dê muita paz e resignação para que nós possamos caminhar a retidão dos caminhos que nos levam ao Pai. Sendo assim, terminamos hoje. Um bom dia a todos, uma boa semana a todos, com muita paz. Porque quando nós tivermos paz em nosso coração, nós conseguiremos expandir a paz à nossa volta. É isso que nós viemos buscar nessa casa: paz e luz a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nós. Que assim seja. A todos um bom dia.